Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Deus fiel. Se eu pudesse, eu queria amar e saber as profundezas que tem. Eu queria ir aos passos para saber que a altura tem e da terra até chegarmos ao céu. Eu queria passear lá e passar um dia em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. Eu quero ir ver Jesus, tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando eu estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir amar e saber as profundezas que tem. Queria ir aos passos para saber que a altura da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear passar um dia em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser. Eu quero ir ver Jesus, tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando eu estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vocês prestaram atenção que agora a Deus e a mão é Assembleia de Deus. Sabia que na Assembleia de Deus ninguém bate palma? E nem dá glória a Deus? Virou, viu? Nossa, que povo nós chegamos. Diz que Deus agora é pentecostal, né, Manuel? Agora Assembleia de Deus, ó, ninguém bate palma. Ninguém vai bater palma, vai receber o senhor não, viu? Pode subir um pouco. Quietinho assim mesmo, ele vai ficar tudo sentado aí, ó. Vê? Vamos já receber o céu de Deus. A bênção chegou. Jesus está aqui com seu poder. O anjo de Deus anunciou. Nasce a igreja, a bênção chegou. Amém, Jesus. Glória a Deus.
direito de glorificar a Ele, né? De uma maneira toda especial. Já ganhei tempo, convidar minha esposa para a gente. Glória a Jesus! Já iremos meditar nesta noite maravilhosa a palavra de Deus. É isso, como José, a palavra do Senhor. Glória os olhos. A palavra do Senhor da glória. Ela é tudo para mim, para você e para nós. Graças a Ele. Cumprimento, amada igreja, da Santa Paz e Senhor Jesus. Amém. Nos ajude para a glória de Deus. Vamos, livres do pecado, posso acreditar. Olhai para o poder de Deus. Maravilha. Livres do pecado, pode ficar. Olhai para o poder de Deus. Ele morto na cruz para nos salvar.
dá o grande livramento, abençoa os médicos, enfermeiros, todos os técnicos que trabalham, meu Pai, nessa situação. Eu entrego a tua igreja nas suas mãos, que ele diga do seu servo brilhante existir e dá vitória a nós em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Vamos dando prosseguimento, mas se alguém tiver sua oferta, presente a Bíblia em ação de graças. Já iremos meditar alguma palavra de Deus. E é saúde para nós. Saúde em todos os sentidos, principalmente saúde psicológica, saúde mental. Que nos traz o equilíbrio da palavra do Senhor nosso Deus. É exatamente esse conteúdo suficiente para controlar a humanidade em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos que o Senhor tem preparado, meu Deus, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e assim seja. E graças a Deus. Que Deus continua nos abençoando. Tem alguém que pegou o velório para levar trazer na obra de Deus? Verdade? Se alguém deseja, levante suas mãos. Alguém vai pegar aí. Aleluia. E graças a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Bendizer o seu santo nome. Porque Ele é bom. E a sua bondade dura para todo sempre. Já vamos meditar aqui na palavra do Senhor nosso Deus, na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. A Epístola aos Hebreus. A Espírito Paulo, a Epístola aos Hebreus, não tem autor. Alguns acham que é bem parecido com as epístolas de Paulo, mas outros, mas a gente não tem um autor, não é? Epístola aos Hebreus. A única coisa que sabemos é que essa carta foi escrita para os judeus que estavam dispersos já na Ásia, para alguma maneira eles se conscientizassem da graça e não se confiassem na lei. A Epístola aos Hebreus. Hebreus. Vamos. Quem são os hebreus? Sabe? Quem são os hebreus? Hã? Eram os descendentes de Israel, como esse nome extraído do nome de um homem mesmo, que perseverou na palavra. Eu me admiro tanto, eu creio, nós admiramos quando vale a pena Deus nos sustentar a perseverança. Tem uma história que começa pequena, parece, mas depois se estende por todo o mundo. Isto é uma realidade nesta palavra de Deus. Perseverar é uma coisa, é algo que é tudo honroso. Tudo para Deus é honroso. Um dos pontos principais de estar na sua palavra. Encontraram? Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Isso. Está escrito: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Cristo
nós sabemos que do dia de Pentecostes para cá, não era o mesmo assunto do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, do dia de Pentecostes para cá, o que aconteceu? Ele veio para nos revelar a vontade de Deus que está em Cristo, o Senhor da glória. E o escritor, muito bem convivido com a época, que é algo que nós precisamos estar sempre agradecendo a Deus e aproveitando o tempo que estamos vivendo. No Antigo Testamento, a gente observa já o remate feito pelo próprio Cristo, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Ele curou um leproso, mas mandou que o leproso fosse para onde? Fosse mostrar ao sacerdote se ele estava limpo ou não. Os sacerdotes, eles eram especializados por Deus, tanto na vida espiritual, como na parte da medicina. Já leram isso? É só meditar no capítulo 14 de Levítico, capítulos 14 e 15 de Levítico. E lá descobrimos a visão medicinal que os sacerdotes tinham. Eles conheciam enfermidades até nas paredes, segundo vemos lá na palavra de Deus. E assim sucessivamente. Tudo que a pessoa precisava, os seus filhos de Israel precisavam obter um resultado, tinha que mostrar a quem? Os sacerdotes. Essa palavra sacerdote significa intercessor. Pessoas que estavam no intermediarismo entre Deus e quem? E as pessoas, sacerdotes. E assim sucessivamente por muito tempo. Mas só que Deus já tinha revelado no ministério dos profetas que viria o tempo em que a Deus daria esse sacerdote ou inauguraria na vida das pessoas uma pessoa que ele único resolveria todos os problemas daqueles que aceitam a sua palavra. E os sentidos, como nós estamos na posição espiritual, é o que a palavra nos diz. Então, no passado, alguém para obter, como está querendo, com resultado, precisariam chegar até os sacerdotes. E eles defendiam o que deveria fazer. E depois que veio o Novo Testamento e a obra de Cristo realizada aqui na Terra, nós já vamos diretamente ao assunto, diretamente a um que o Senhor nos deu, conhecido como sumo sacerdote. A palavra sumo significa superior, mais elevado, mais suficiente, mais potente. É o sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, no contexto do Antigo Testamento, ele era o intercessor e ele era o supremo de todos os sacerdotes aqui na terra.
e assim sucessivamente. Os sacerdotes, ou o sumo sacerdote, ele entraria no lugar da intercessão, irmãos e irmãs. Quanto tempo? Quantas vezes por ano ele intercedia pelo povo? Vamos ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 10. Abre as nossas Bíblias, se os irmãos acharam bem, irmãos. Êxodo 30, 10. A irmã Cleice, se quiser Jacobim ler para nós, leia o livro de Êxodo. Êxodo, glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Êxodo capítulo 30, versículo 10. Encontraram? Capítulo 4. Êxodo 30, 10. 30, versículo 10. Nós estamos, por que nós precisamos ler? Para que saibamos cair do local que estamos. E o tempo como ele funciona de uma maneira toda especial. Encontraram? Pode ler. Então, lê o irmão mesmo, irmão. E mandei o mano a expiação sobre as portas do altar, contra as portas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação. Mandei o mano para a expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo e ao Senhor. Isso. Quantas vezes no ano? Uma vez. Para interceder. Quantas vezes no ano a pessoa precisa ser socorrida? Irmão Edinho. Quantas vezes no ano nós precisamos ser socorridos? Hã? Ajuda aí. Aqui, irmão, você já pode ler. Hã? O que nós, como servos de Deus, precisamos ser atendidos por Deus quantas vezes no ano? Diariamente. Hã? Compreenderam como a mudança e a facilitação das pessoas continuar a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então o sumo sacerdote entrava no santuário, no santíssimo lugar, uma vez por... E depois que o sumo sacerdote saía e descedia, o pecado voltava a crescer. Então o pecado começava a crescer. Poderia ele também, depois que o sumo sacerdote saía do santuário, ele, naquela época, tinha os animais de sacrifício, então o pecado começava a crescer. Por que começava a crescer? Porque não tinha intercessor. É bom que nós entendamos bem, para não perdermos o tempo tão importante que é este. Então o pecado começava a crescer. Por que o pecado crescia? Porque naquela época o acesso ao trono da graça, somente o sumo sacerdote tinha aquele direito. Senhor? Agora, uma vez por ano. E aí continuava aquela rotina de crescimento de pecado. Crescimento. Porque não tinha um intercessor. Agora analise o que nos diz a palavra em Hebreus 9. No mesmo significado, Hebreus capítulo 9, versículo 3. Aqui diz a palavra de Deus, também versículo 7. Todo o texto conta o movimento, isto, a convivência do santuário,
o Santíssimo Lugar e o povo. Tudo era restrito. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus, porque é importante você examinar a palavra. Aleluia. Veja bem. E diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 3. Aonde estava o tabernáculo portátil ainda? O tabernáculo que o Senhor entregou a Moisés, o mesmo modelo do tabernáculo nos céus. Só que ele estava restrito, diz aqui a palavra. Mas depois do segundo, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Analisa bem. Aqui fala o que possuía os utensílios do tabernáculo, a arca da aliança, que representava a aliança de Deus com Israel, e também dentro da arca estava a vara de Arão, que representou o governo de Deus na época de Israel. Moisés está dirigindo o povo. Estava também o maná, e o Senhor mandou lá dos céus para o povo de Israel, que não valorizaram como deveriam, mas Moisés, um homem muito esclarecido, pega um pouco daquele maná, determinada quantidade, coloca num vaso de ouro e coloca onde? É bom nós analisar bem a palavra, para não pode ser que chegue alguém e pega o contrário e a pessoa às vezes bate palmas. É perigoso você não entender a palavra do Senhor nosso Deus. Ali estava o maná escondido, que hoje para nós é o maná revelado. Vocês já leram na Bíblia, nós já lemos, que os vencedores comerão do maná escondido? Já, não é? É o mesmo alimento que os anjos usam. O anjo não precisa ser alimentado, porque são alimentados da palavra de Deus, mas a palavra que Deus faz também esse tipo de trabalho na vida dos anjos. Agora aqui no versículo 7, se os irmãos quiserem ler aí, o irmão, a Bíblia mesmo. Versículo 7. Do capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Determina outra vez o céu dia, hoje, digo dizendo, todavia, muito tempo depois, como está dito. Versículo 7, capítulo 9. Mas no segundo só o sacerdote, quando ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas Todo o povo. Quantas vezes no ano? Uma vez. Não sem sangue, mas com o sangue do que? Que tipo de sangue o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar? Olha, é bom porque a doutrina ela traz um resultado padrão. Não que um pense de uma maneira, outro que outro tenha a maneira exata de compreender quem é Deus, como Deus revelou no passado e como Ele revelou no presente. Eu vou até abrir um parênteses sobre o Santíssimo Lugar. Quando Deus apareceu a Moisés lá no Monte Sinai, Ele disse: tira a sandália dos pés, não foi isso? Porque o lugar que é santo, que pisas, é santo. Analisemos bem. Porque o homem é perigoso se exaltar. O ser humano, ele tem essa tendência, às vezes, de vangloriar em si mesmo. Então o Senhor disse a
Moisés tira a sandália dos pés e pisa no solo. Pisa no solo e saiba que eu te ajudo, eu te gradei, mas tu és humano. Não pise em ninguém, está compreendendo? Aleluia. Não pise em Ninguém. porque acima do pisador tem o Criador Supremo. E assim continuaram as ordenanças. Sempre Moisés executou a obra de Deus. Os irmãos já viram o estudo sobre os sumos sacerdotes? Os irmãos já viram o perfil do sumo sacerdote na matéria da instrução do sumo sacerdote? Não. Nunca viram? O sumo sacerdote ele é bem vestido com vestimenta de primeira classe, tem 12 pedras na frente peitoral, responsabilizando pelas 12 tribos de Israel, uma mitra na cabeça, tipificando Cristo, cabeça da igreja, e está compreendendo? Cristo, cabeça da igreja, mas descalço. Era muito ornamentado, mas ele era descalço. Por que descalço? Porque ele dava o exemplo, ele estava abaixo de um Deus verdadeiro que dominava sobre o sumo sacerdote. E ele não podia estar impedindo a pisar em alguém, ou desfazer de alguém, que acima do sacerdote estava o próprio Deus e está o próprio Deus. Aí o que acontecia? O sumo sacerdote ia entrar no Santíssimo Lugar, era colocado pedrinhas. Eu já ouvi, já vi pessoas. Ela vai subir no culto, tira o calçado. Mas cadê as pedrinhas? Então é uma coisa que está meio sem função nenhuma, né? Praticamente. Praticamente não, sem função nenhuma. Precisava colocar pedrinhas, também nós estamos na graça. E assim ele pisava nas pedrinhas como uma escola de humildade. Seja humilde, você está sentindo a dor dos pés, seja humilde, como eu já disse, não despaça de ninguém. Não desfaz de ninguém. E assim sucedeu. E sucedeu. Agora, quando veio Jesus, o Senhor da glória, aí abriu o espaço para que nós tenhamos sempre motivos para sermos ajudados, não uma vez por ano. Por isso que nós lemos, e era uma vez por ano que o povo recebia a intercessão. Agora, hoje, a palavra nos mostra, hoje eu estou referindo na época, nós temos a oportunidade acessível e levando-nos diretamente ao trono da graça. Ao invés do sacerdote interceder por nós uma vez no ano, não. Agora nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, Filho de Deus, que penetrou aonde? Nos céus. E diz aqui a palavra de Deus. Ele penetrou no santíssimo lugar, no local aonde está o trono da intercessão. Interceder não é apenas pedir simplesmente, pedir com rogos, com insistência, assim por diante. Ele é esse sumo sacerdote que Deus deu para mim. Deus deu para os irmãos, como nós sabemos, desse assunto tão importante, condizente nessa palavra, a palavra do Senhor da glória. Diz aqui a palavra que
Deus que penetra nos céus, né? Retenhamos o que? Firmemente, o que? A nossa comissão do que? Das nossas falhas. Retenhamos, então hoje, não tem intermediário a não ser o sumo sacerdote que penetrou nos céus. Aí o Espírito Santo, que é a nosso cuidado, ele nos revela dentro de nós confirmação de Deus ou as nossas falhas. E quando estamos orientados pela testificação do Espírito de Deus, nós oramos dando o quê? Graças. Porque estamos diretamente ligados ao trono referente à proteção divina. Oramos então dando graças a Deus. Se a nossa consciência está pesada, nós pedimos socorro imediatamente. Porque, de uma maneira ou de outra, todo momento, segundo a palavra, nós estamos ligados aonde? No trono dos presentes. No trono dos... Porque graça é presente. Está compreendendo? Tudo que vem de graça relacionado à vontade de Deus para conosco. Retenhamos firmes a nossa confissão. A palavra está referida lá no capítulo 1 do Epístola de Pedro, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar e liberar na hora. Então o perdão vem com isenção de culpas, o perdão vem com a confirmação do desejo que a pessoa tem. Com que desejo? A pessoa deseja estar sempre servindo a Cristo. É o sabor que o Espírito de Deus traz sobre as pessoas. E esse sabor, quer dizer, de servir a Deus, essa vontade, é obra do Espírito Santo, mas não é obra da carne. Então tem aquela luta, diz aí no capítulo, versículos Gálatas, versículos 18 na sequência, que o Espírito entra em guerra. O Espírito Santo entra em guerra contra o quê? A carne. Mas a nossa mente agora já tem a orientação dada por Deus e o nosso coração já tem aquele bom desejo de prosseguir a servir a Deus. Só que pelo motivo da carne, um momento ou outro, às vezes você fica constrangido, às vezes você até fala palavras que não se devem, toma atitude que não se deve, é obra o mal que está dentro de nós, lutando contra o bem que está dentro de nós pelo Espírito Santo. Só que quem tem desejo de seguir a Cristo, é o Espírito Santo que está dentro dela, da pessoa, sempre leva a pessoa a ser uma pessoa vitoriosa, porque ela tem um raciocínio de pedir perdão quando ela descobre que é bom. Aí o Senhor da glória, que está lá na sétima glória, que maravilha, o que acontece? Ele nos atende imediatamente, nos perdoando e nos dando os mesmos direitos de seguir a Ele. Quem sabe o sabor do perdão? Porque a graça, hoje mesmo eu estava lendo sobre os pastores de Belém,
E eles transmitiram o recado, capítulo 2 de Lucas, dizendo: olha, nascimento de Cristo. E os anjos dizendo aos pastores, como o anjo dizendo aos pastores: eis que eu vos trago que boas novas de alegria. Salvação de alegria. Então, salvação traz alegria. Se a pessoa não descobriu a alegria da salvação, ainda ele está no embalo e não na realidade. Aí o anjo disse aos pastores: eis que eu vos trago boas novas de. Então, todo momento que você está lembrando que é salvo, está alegre. Vem as consequências da vida, como sempre, você está alegre. Às vezes, a perda de um ente querido, emocionalmente a pessoa está triste, mas espiritualmente alegre, porque é salvo. Nunca se ouviu alguém dizer que está triste porque Deus salvou. Não é assim, Tiago? Não tem como, porque é a marca da convivência e experiência. Agora, quando a pessoa erra, às vezes até sem querer, o que acontece? O Espírito Santo entristece. Claro que tem pecado que gera consequência. Estou falando pecado involuntário, não é pecado planejado, é por involuntário. Involuntário. Aí você chega perante aonde? Você está triste porque errou. Imediatamente você chega aonde? Ao trono da graça. Peça dentro de coração. E o que é que vem o retorno? O retorno vem o quê? Alegria. Ela prossegue novamente porque a alegria ela traz a marca que a pessoa está salva agora. Mas a carne que já está impedindo, ela não é sujeita à lei, não é sujeita à lei de Deus. Só que o espaço para a recuperação constantemente está presente. Aqui a palavra diz que porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi o quê? Ele foi tentado na carne. Fez semelhança do pecado, mas ele não pecou. Ele não possuiu o pecado, chamado pecado congênito hereditário. Porque ele não possuiu esse tipo de pecado, ele não teve herança com Adão. Ele veio diretamente para a glória, da glória, para habitar gente em forma, Deus em forma de gente, no meio de gente. O da gente, assim por diante. E porque, quando ele se glorificou, o Pai, hoje ele está nessa maneira, na posição de nos ouvir todo momento. Não é um momentinho, é todo momento. Então nós estamos debaixo do livramento de Deus todo momento. Não tem nem grande livramento, é o livramento completo. É mais do que grande, é todo o livramento. Deus não nos dá grande livramento, Ele nos deu todo o livramento, todo, debaixo do livramento. Por causa do quê? Da liberdade que nós temos chegar até o trono da graça, na revelação do que? Do Espírito Santo que está em nós, testificando que somos filhos de Deus. E a palavra diz que você não tem filho, a sua confissão, não é só a fé, mas é a confissão pela fé, dependendo em quem nós estamos chegando para sermos socorridos num momento oportuno. E a palavra de chegamos já é direto, não é? Não tem outro intermediário, não. Não tem um objeto intermediário. Não existe nada de intermediário. A pessoa já vai direto. No trono da graça, ele não usa nada como mediador. Ele já vai diretamente a Cristo em pensamento, em humildade, na virtude
Santo. E ele se torna ajudado em tempo oportuno, porque ele vai direto ao trono da graça, trono da glória, trono da graça, sem precisar usar sequer um objeto como intermediário, já vai direto. E aí nós vemos que esse tempo tão maravilhoso, a gente tem motivo de prosseguir quando ouvimos bem a palavra. Está compreendendo? Eu quero pedir para o diabo ler um versículo e aí passar para o irmão mesmo, daqui a uns minutos, no capítulo 8. No capítulo 8 de Romanos, Epístola aos Romanos, e no versículo 16, glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia! Bom é estarmos bem, bem conceituados com a ação direta. Então, o tema é ligados ao trono. Aleluia! Ligados ao trono. Se desviar-se para o objeto, aí já é negligência, é fé pagã. Tem a fé pagã, tem sim, usa isso, usa aquilo, usa isso. Então é uma fé pagã. Ela é pagã, que ensina a pessoa a pecar. E pecar cada vez mais, porque em vez de ela ir direto ao trono, ela vai direto a um intermediário, a um objeto qualquer. Encontrou? 8:16. E o mesmo Espírito testifica que com o nosso Espírito somos filhos de Deus. Foi que eu disse? E nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo. E certo que ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Isso. O que leva a padecer é o restante da herança adâmica que ficou. E aí no versículo 22, como nós temos Romanos 8, vê o versículo 22. 22, Romanos. É aí mesmo. Porque sabendo que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até a morte. Então não é que não está passando um problema, não, todos têm, com muita saúde que a pessoa tem, mas de repente, ai que fome, gemeu. No mesmo saúde, ai que vontade de tomar água, gemeu. Ai que vontade de ir ao banheiro, gemeu. Então não tem como, além mesmo toda a saúde, toda a criação geme, que está esperando a redenção desse corpo. Pode até o 24. Aí mesmo, não? É 22, 23, 24. Morreu 22, foi isso? É o 23, 24. E não são elas, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos, e nós mesmos esperando a adoção e saber a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não se espera esperança, porque alguém que vê como esperará, né? Exatamente, só isso. Veja bem, hoje, irmãos, é uma coisa que está de filme, coisa palpável, coisa anonimato para definir Deus, não. Estamos tendo uma fé que não usa nada que se apalpa, porque estamos na esperança da redenção desse corpo, biblicamente falando. E aí viu que o apóstolo ele disse que até nós, irmãos, que temos as primícias do Espírito, gememos de uma maneira ou de outra, mas gememos por vários motivos, mas a esperança ela está ligada aonde? A redenção desse corpo, a redenção, a transformação do corpo, e a nossa intercessão, ela está diretamente ligada ao trono das bênçãos. Glória a Deus! Glória a Deus. O trono da graça. Hoje se
nós não tiver cuidado, a gente troca Jesus por objetos. Olha aí, o pecado não sai da pessoa. A fé ensina a pessoa a pecar. A não ser a única fé que não ensina a pessoa a pecar é a fé em Cristo ligada diretamente ao trono, sem nenhum intermediário. Somente o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Deus continua nos abençoando nesta boa palavra. Tempo importante, tempo de segurança. Já irei passar a palavra ao diácono sempre. Tá bom? Deus continua nos abençoando. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Não diz aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos e as irmãs santas e glórias à paz de Cristo. Amém. Palmas e glória a Jesus. É bom para os irmãos que nós estamos prosseguindo as campanhas de segunda-feira. Vai estar conosco nosso irmão Diácono Felipe, ali na nossa igreja local ali do Jardim Tietê 2, né? Ele vai estar conosco no dia 4 de agosto, né? Que já está terminando esse mês de julho, né? Hoje já são 29, amanhã é 30, então já adiantar as campanhas que vai ser realizar. Então ele vai estar aqui dia 4 mês de agosto, né? Eu prosseguindo essa campanha de segunda-feira, com o tema O Mal Não Pode Existir. Segundo Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 4. Então, os irmãos convidados especial para estar conosco nessas campanhas realizadas aqui na nossa igreja Deus é Amor. E lembrando que no dia 3 aqui de domingo, vai estar nosso irmão Carlos, né? A gente teve agora dia 27, né? Domingo, né? Então ele vai estar no dia 3 e no dia 21 do mês de agosto. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E no dia 17, dia 24, dia 31, dia 7 de setembro, a nossa irmã Ângela, da Sede Mundial, vai estar aqui, começando a campanha aqui na nossa igreja. São 4 domingos que ela vai estar, são 3 domingos, e o último domingo é um culto de agradecimento que ela vai fazer. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, os irmãos, convidar especial para estar, convidar o povo, né? As pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, as pessoas que estão passando a perseguição, né? Então, é convidado especial para estar aqui fazendo essa campanha conosco nesse dia de domingo, que é o culto da. É o culto de domingo, é o culto de quê, irmão? Missões. Não. Missões já passou, é o culto da família. É o terceiro domingo nosso, que é o culto de missão. Então, o culto de domingo é o culto da família. Você vê, eu estou estudando tudo cheio, né? Quando é porque o povo só deixa para ir de domingo, né? O povo só deixa para ir de domingo para a igreja. Amém? Então, o culto da família, o culto dos jovens também. E lembrando, meus irmãos, que no dia 25 do mês de outubro, nós vamos fazer um evento, amém? O evento da Fundação Reviver, vai ser no dia 25. Eu comecei com o pastor Alane, né? Pastor, nós vamos fazer a festividade no dia 25 lá da Fundação. Não vai ter uma programação aqui em São Mateus. Aí não tem. Então tá bom, pode fazer lá, em nome de Jesus. Então, vai ser no dia 25 do mês 10. Vai ter o culto da Fundação Reviver. Amém? Vai estar conosco aqui nosso irmão Douglas, ali de Santo André, vai estar pregando, que está
nesse dia 25 do mês de outubro, desse corrente ano de 2025, amém? E vai ser uma bênção, porque a Fundação MB sempre é bênção de Deus, né, pastor? Glória a Deus. E lembrando, meus irmãos, que quarta-feira, agora é dia 30, vai estar conosco nosso irmão Jorge, vai começar a campanha de 7 quarta-feira, o mover de Deus também. E terça-feira, nossa irmã Terezinha está prosseguindo, nosso irmão, sexta-feira, né? E no dia 7, no sábado, o culto da campanha, 7 mergulhos de Namã do Rio Jordão. Vai estar conosco nosso irmão Diácono Manuel, vai estar aqui conosco nessa campanha de sábado. Quem está entendendo, a glória a Deus. Então, no dia 3 vai estar nosso irmão Carlos, vai estar aqui na campanha de domingo. Quem entendeu da vida, da glória a Deus. Quem entendeu da glória a Jesus. Mas foi uma bênção nos cultos lá na sede mundial, das criançadas, da gurizada. Foi bênção, viu? Molecada gosta da brincadeira, né? Bom, é gostoso, né? Às vezes a pessoa vira até criança, né? Até um adulto, né? Não? Vira até criança, é bom, importante, viu, irmão? Para a igreja, viu? Vira até criança. Toda brincadeira, né? Bom, é gostoso, né? Então, quem entendeu os aventos da glória a Deus? Glória a Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Então, recebeu a palavra do pastor Manuel, vai fazer a oração da fé. E os irmãos quiserem unção, os irmãos vêm aqui ser ungido, tá? Mas não se esqueça que no dia 10 a nossa Santa Ceia vai estar nosso irmão presbítero Paulinho, que vai celebrar a Santa Ceia aqui. Porque o pastor Júlio não vai dar para ele vir, porque tem umas mudanças aí, de falta de presbítero para dar a Santa Ceia, viu, pastor? Tá falta, viu? Tá sim. Tá falta. Aí não quer sair lá para poder tentar apoio lá na sua igreja. Mas o Paulinho vai vir aqui, ele já está escalado para outro lugar, não vai vir lá. Até aparecer um presbítero para ficar fixo aqui. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Tá falta mesmo, irmão. De presbítero tá falta mesmo, viu? No Campo São Mateus tá falta de presbítero. Para ajudar. Tem irmão que tem presbítero que vai estar Santa Ceia 3 igrejas no dia só. No dia só. É um culto relâmpago, né? É culto relâmpago para lá e para cá. Amém? Vamos ver o pastor com palmas e glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa época, não é uma época muito rica para servir a Deus. Quem compreendeu a palavra? Amém. Qual foi o tema da palavra? Então não compreendeu, não. O tema foi? Ligados ao trono. Obrigado pelo trono. Cada um vai diretamente ao trono na revelação do Espírito de Deus que está dentro de cada um de nós, para que tenhamos essa defesa aonde estivermos. Deus está nos defendendo. Então vamos agradecer a Ele por esse trabalho que Ele nos concedeu. Oh, glória a Deus, aleluia. Nesta época tão importante que nos satisfaz Glória a plenamente Deus, em servir glória ao a Senhor. Senhor nosso Deus, estamos te nosso agradecendo Deus, por esse trabalho maravilhoso, santo e poderoso, na virtude da tua palavra de vida, Senhor, apresentando, Senhor, a nação de Israel, as demais nações, a tua obra, Senhor, nossa família, a família dos teus servos, das tuas servas, que sejam sempre, meu Deus, Pai, benditas o nome do Senhor para sempre, assim como nos sucede, nos levando em paz, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e permanece, ó Deus, para sempre, e assim seja.